Agora sim, pintura com você. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Porque a Bia falou assim, Cláudia, depois a gente vai falar de um curso, né, que ela tá começando com a vitrine maravilhosa de pintura e que tem muitas e muitas aulas. E uma dúvida recorrente é como pintar o nó da madeira. Isso, na verdade, nesse curso a gente vai aprender muitas texturas diferentes. E uma delas, além do inox, que é metal, além do vidro, é a madeira, né? Então a gente vai aprender também como usar uma referência, ou seja, uma base, uma fotorreferência, para aplicar na pintura em tecido. Vamos dar uma cerejinha do bolo hoje, então? Sim, uma vamos pequena sim. degustação? Vamos sim. Vamos começar. Primeiro, desejar um ótimo 2021, que é o Pra nosso você primeiro também, encontro, né? querida. E a todo mundo também que acompanha a gente. E vamos lá, vamos começar. Então, como eu comentei, no curso a gente vai aprender bastante a lidar com a fotorreferência, né? O que é uma fotorreferência? Eu sempre dou o exemplo, por exemplo, de um ser humano. Vou pintar a Claudinha, uma figura humana. Eu não preciso da sua foto para poder pintar você? Uhum. É a mesma coisa com objetos e etc, tá? Então aqui a gente tem uma fotorreferência e eu vou ensinar a replicar alguns detalhes dessa fotorreferência na nossa pintura. Ok. Então a gente vai começar a analisar assim. Por exemplo, a análise da minha foto é que ela é um pouquinho mais avermelhada. Então a nossa colher de pau aqui no caso, ela já é mais puxada para um tom avermelhado. Mas ela não é vermelho propriamente dito, então a gente vai fazer uma mescla de cores. Aqui eu vou usar um tom um pouquinho mais claro, que é o ocre ouro. Estou usando aqui ó, um pincel número 10, tá? Um pincel chato número 10, ó. Vou usar o ocre ouro. Sempre quando eu estiver preenchendo, eu tenho que pôr bastante tinta no pincel para eu poder conseguir andar com o pincel, para o pincel deslizar no meu tecido. Depois eu vou colocar um pedacinho dele aqui em cima com o tijolo. Então, eu usei o ocre ouro, agora eu vou usar o tijolo, ó. Úmido sobre úmido, né, Vê? Úmido sobre úmido. Por que eu não adiantei nenhum passo dessa peça em casa? Exatamente porque para fazer o efeito do nó de madeira, precisa estar úmido sobre úmido, tá? Uhum. Aqui eu vou colocar o telha, que entra um pouquinho do meu tom mais avermelhado, ó. E vejam só, essa parte da nossa colher, eu tô preenchendo seguindo o movimento do risco. Então, o risco tá assim, ó, eu tô seguindo o meu risco, né, o meu desenho. Agora, quando eu for pintar lá em cima, que é a parte maior que a gente vai fazer agora, eu vou seguir o movimento do risco também. Então, ó, por exemplo, aqui é mais claro. Pode colocar bastante tinta na fase do preenchimento. Eu até posso, isso é uma dúvida que todo mundo me pergunta, fazer em determinado momento movimentos circulares, ó, para poder preencher um pouco, mas depois eu volto e faço o movimento seguindo o risco. Porque dá uma interferência, não? Dá uma interferência. No realismo, no semi-realismo, né, a gente trabalha sempre o movimento seguindo o risco, porque no preenchimento já, porque assim a gente já vai conseguindo dar profundidade logo no preenchimento. Eu já comentei algumas vezes aqui que eu sou um pouco imediatista. Então, eu gosto de ver o resultado já no preenchimento. Uhum. E também facilita depois na hora do acabamento. Ali na ponta, eu vou colocar um pouquinho do meu telha, ó. Sempre quando eu for fazer a borda, tinta na metade do pincel. Faço a borda, ó. E depois arrasto pra dentro. Só na metade, você diz? Só de uns lados? Isso, ó. Um Quando eu vou lado, fazer ó. a bordinha. Tinta na metade do pincel. De um lado tem tinta, do outro lado não tem. Tá vendo? Ó, que aqui tá bem carregado. Sim. Aí eu vou virar a parte com tinta pra minha borda, ó. E aí depois eu arrasto pra dentro com movimentos circulares e depois seguindo o risco. Isso sempre que eu for fazer uma borda ou é porque é a madeira? Não, sempre que eu for Sempre. fazer uma borda. Por enquanto, a gente está preenchendo alguma coisa que você vai usar em várias outras coisas. Então, essa técnica você vai usar em vários outros tipos de pintura. Daqui a pouquinho vem o nó da madeira. Ó. Então, eu posso preencher um pouquinho com movimentos circulares para me ajudar a preencher toda a trama do tecido, mas depois eu volto e faço o efeito, ó, circular. Tá vendo? Uhum. Eu fico olhando a imagem no monitor, mas tem um monitor aqui na minha frente, gente, então eu fico assim, sabe? Eu fico
viajando com você. Imagina que tem em casa, que delícia. Aqui no cantinho, ó, esses cantinhos, que é pra dar profundidade, eu vou trabalhar com um pincel chato. Tá vendo, ó? Uma ponta bem apertada. O que é um pincel chato? É quando ele é achatado, ó. Tá vendo? Que ele parece fininho na ponta. Sim. E eu vou trabalhar com um ocre ouro, ó. Não tem problema se uma cor se misturar a outra, porque depois a gente vai fazer luz e sombra. Mas tem que predominar o ocre ouro ali, tá? Tá vendo como só no preenchimento você já vê profundidade? Você entende que aqui é uma parte côncava, né, que a gente fala, que ela é curvadinha assim, certo? E aqui é uma parte já pra cima. Então a gente consegue ver a diferença de uma parte pra outra já no preenchimento. Perfeito. Já pro nó de madeira, a gente vai começar com um tom um pouquinho mais claro, que é o castanho. A gente vai trabalhar com um pincel que a gente chama de ponta suave, tá vendo? Ó, que é o que comumente as alunas falam que é ponta molinha, né? A gente vai trabalhar com castanho e tem que trabalhar com a superfície ainda úmida. Ela não precisa estar assim extremamente molhada, mas úmida ainda, tá? E a gente vai começar a desenhar o nó da madeira. Então eu vou pegar aqui, ó, tinta na ponta do pincel. Veja que eu pego na ponta, é na ponta toda, ó. Mas eu não pego no filamento todo, ou seja, na cerda toda. É só na ponta mesmo. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, separando. E daqui eu vou começar a desenhar o nó da madeira. Então eu vou fazer aqui, ó. E vou puxando, ó. Alguns vão sair bem fortes, outros mais clarinhos. E o que é legal do nó de madeira ou de qualquer pintura realista é exatamente isso. Não existe padrão. As pessoas vão falar assim, ah, existe stencil com nó de madeira. Eu não posso usar o stencil? Claro que pode, né? Vamos lembrar que a arte é subjetiva. Se você gosta de trabalhar com stencil, não tem problema nenhum. Só que aqui eu tô ensinando a uma pintura realista. O stencil, ele vai deixar padrão. Para você deixar realista, tem que tirar o padrão. Entendi. Tá? Não pode ser padrão, né? Por exemplo, de novo, eu sempre dou esse exemplo de seres humanos. Nós somos seres humanos, né? É a mesma espécie, mas nós somos completamente diferentes. Sim. Então, assim, é a mesma coisa. Tem que tirar o padrão. Quanto menos padrão, mais real vai ficar. Gente, ela pintou, eu já contei aqui pra vocês, uma almofada com a carinha do João, que é meu cachorrinho. Ela é perfeita. Você sabe que ele deita nela até hoje, né? Fica num sofá que é só dele. É que ele sabe que eu dei com muito carinho. Nossa, ele adora aquela almofada. Eu vou fotografar de novo e eu vou jogar no meu Insta pra você ver. Tá. Voltando então aqui, ó. O que você tá fazendo? Não faça nada, não, eu tô perdendo. Ó, o que eu tô fazendo é analisar minha foto de referência e nós temos veios da madeira, né? Que a gente chama de nó de madeira. Pra um lado, ó. E tem pra outro. Então, eu tô fazendo pra um ladinho. E vou fazer também pra outro, ó. E continuo. Claro que essa profundidade a gente aprende lá no curso. Qual profundidade? Essa de luz e sombra, onde tá mais escuro, onde tá mais claro. Por que eu coloco mais escuro, por que eu coloco mais claro? Isso tudo a gente aprende no curso. Que nós já vamos falar dele. Isso. Aqui é um brigadeirinho da festa, um Exatamente, só. é para dar um gostinho. E sempre assim, o nó da madeira, obviamente, né, ele é um tom mais escuro do que a peça em si. Exato. Aí, por exemplo, ó, para dar essa quebra que a gente tem na nossa referência, tá vendo? Para dar essa profundidade. Tem um nó que começa aqui, aí ele vai até a nossa base, ó. Até a nossa base. E aqui, se eu continuasse reto, significa que eu estou indicando que essa parte aqui tá reta. Né? Tá plana, tá tudo plano. Quando, na verdade, essa parte aqui é côncava, ou seja, é curvada. Sim. Então, eu vou vir aqui e vou mudar a posição, ó. Porque a hora que ele entrou... Ele mudou a posição. Côncavo, ele também... Entendi. Entendeu? Excelente. Então, na hora que ele entrou, ele muda a posição. Ele não vai continuar reto. Quer dizer, o que mudou foi a pincelada? Foi a posição o sentido, na verdade, ó. Tá vendo? Ao invés de eu fazer aqui, ele ia continuar reto, ó. Ele ia continuar pra cá, se eu fosse fazer uma base plana. Como não é uma base plana, ele vai mudar o sentido. Uhum. Que competência, não, gente? Como ela sabe, né? E sabe transmitir. Tem didática.
Então pode perceber que eu passo várias vezes o pincel em cima da mesma cor para deixar mais homogênea mesmo, né? Para integrar a cor que a gente aplicou embaixo. Então a gente tem que passar várias vezes ainda, porque como a base está úmida e a cor que a gente está passando também, elas vão se integrando. E uma curiosidade bem interessante sobre as madeiras, né? Sobre a madeira, diz que quando cada nó conta a idade da madeira. Então, 3 nós, 3 anos. exato. Minha colher de pau deve ter uns 10. Uma. Não, mas a idade da madeira é quando ela... Antes dela ser Antes cortada. entendi. Porque ela vai crescendo, né? É igual a gente tem ruguinhas assim enquanto vai envelhecendo. Depois... Ainda bem que as rugas não tem a ver com a idade. Tá? Ai, E aí a Bê. gente vai colocando, claro, depois tem sombra, luz, né? Pra dar os efeitos mais de profundidade. Então a gente pode colocar mais sombra aqui pra deixar mais... curvado mesmo, mais côncavo, né? A gente fala côncavo, gente, mas é pra dizer que tem aquela base assim, né? Que entra dentro, né? Sim. A luz e a sombra eu tenho que esperar secar um pouco mais? Sim, o ideal é que a gente espere secar um pouco mais. E aí entra o que a gente comentou no começo, que é o que a gente aprende bastante no curso. Ou seja, a gente aprende o porquê que a sombra é de um lado, por que a luz é de outro, por que eu coloco depois de seco, né? Por exemplo, por que eu ponho a luz depois de seco? Na maioria das vezes, 99% dos casos, é porque eu quero um branco mais branco, e se eu colocar com a base ainda molhada, ele vai ficar amarelado, né? Se eu colocar o branco aqui em cima, ele vai ficar amarelado, ele não vai ficar branco. Que Entendeu? a tal da luz seca Exatamente. é o luz e úmido sombra no seca. seco. Exato. Entendi.